Sejam bem-vindos ao meu, Ao seu ao nosso podcast podcast de de nutrição. nutrição. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, com Dandara, Nutri Dandara Moraes. Dandara. E hoje a gente vai falar sobre rins, Yes. exames na saúde renal, Sim. né? É interessante esse tema porque ele é bem complexo, pelo menos para quem às Yes. vezes fica muito distante. Pra quem não gosta de rir, né? Exatamente, e Sim. já é algo complexo quando a gente vê, já sai da faculdade já com aquele Sim. fisiologismo super complicado e quando a gente tenta colocar alguma coisa na prática, aí que o bicho fica mais feio, né? E Dandara, me Sim. conte um pouco, por que que você se interessou por esse tema de saúde renal e todos esses temas? Legal. É interessante, só um parênteses, quando você fala isso, quando eu fui apresentar meu TCC, que foi sobre saúde Aham. renal, o professor, ele comentou, Dandara, ninguém vai saber do que você está falando, então vai perguntar muito sobre metodologia de artigo. E realmente, Uhum. é difícil encontrar alguém que domine ali sobre a saúde renal, né? Então, tudo que você estava falando, a pessoa estava lá. Só concorda. E aí, a primeira pergunta da professora foi, por que você escolheu saúde renal? Não sei te avaliar. Não falou isso. Aham. Mas, Matheus, só aconteceu. Eu queria adiantar meu curso. E Uhum. lá na UNB tem um professor que ele é especialista em nutrição na saúde renal. Ele foi na USP, já foi para vários lugares fora do país. E aí a vaga que tinha no ambulatório era com ele. Se fosse para eu Aham. mesmo escolher, eu não teria escolhido. É porque Mas já tem aquele receio, né? Disso. não, até Aham. porque na faculdade você não aprende direito. Ah, E aí, quando isso. você entrou no ambulatório de saúde renal, ambulatório você só pega PIP, não. Uhum. Pra pessoa estar ali, é realmente, na saúde pública, PIP não. Aham. E então, eram os pacientes mais intensos. E ele não era um professor muito tranquilo. Eu dou graças a Deus porque ele era bem ferrenho. Aham. Ele falava na frente dos pacientes, então você tinha que saber. E aí, ou eu aprendia saúde renal, ou não aprendia. Foi na marra. Foi na marra. Na mesma coisa, TCC, não tinha mais opções. Só tinha com o professor. Eu falei, cara, já tô nessa, né? Vamos Aham. continuar. Então primeiro veio o estágio Primeiro veio o estágio. e depois, o TCC. sobrou isso aqui. Já tô aqui mesmo, né? Aham. Não me interessava nada. E saúde renal eu vi que já tinha aprendido muito no ambulatório. Uhum. Então, vamos fazer o TCC. E aí, no TCC, você estuda bastante saúde renal. E foi nesse momento que eu vi que a galera fugia da saúde renal. Ninguém queria saber. Porque quando eu falava, TCC é de quê? Saúde renal. Aí a galera, ixi. Vixe, Todo pesado. mundo. Né? Aham. Respeito. Ó. Sim. Aham. Mas eu gostei bastante. Até, primeiro por ser uma área que as pessoas não vão muito atrás. Então, Uhum. quando você procura e você tem esse conhecimento a mais, você fica diferencial, né? Você se destaca. Se destaca, exatamente. E segundo, que eu gosto muito de intestino também. Uhum. E assim como o intestino, ele interfere em tudo, ele é muito complexo, por isso que eu gosto dele, Uhum. mas a saúde renal, ela tá associada com diversos outros, por exemplo, saúde óssea Sim. tá associada com saúde renal, pH, então muita coisa tá associado, então é importante a gente, de fato, saber. Não, entendi. Então você construiu essa bagagem desde Desde da a faculdade. Obrigatória. Obrigatório. Veio Aconteceu o e... estágio, Yes, depois veio é. o TCC. Desculpa, eu tô muito no yes, Aham. Conseguiu construir uma bagagem em cima disso, um conhecimento em cima de tudo isso. E depois que se formou, começou a atender pacientes que quando entra... Tem esse ponto. Começou a aparecer, a gente falou no Instagram, Aham. e aí indicação, quem é que atende saúde renal? Dandara, fala muito sobre isso. E aí, até no consultório vem uns pepininhos. E aí a gente tem que estudar, né? Não tem como. Como quase as pessoas acabam correndo da saúde renal, acaba que se você começa a falar sobre... Quem que fala sobre saúde renal? É isso. Dandara. Você É acaba isso. se destacando por esse ponto. Inclusive, você apresentou recentemente Caso um caso clínico, verdade. que é algo assim, doença renal. Você não estuda muito bem sobre saúde renal, não entende a fisiologia e não sabe como é que poderia ter um raciocínio para montar uma conduta. Sim. Com certeza, aquele caso clínico ali foi muito bem explanado e, assim, foi excelente. E pra não ter foi uma um assunto, grande né, ideia. Matheus, que é muito difícil de aparecer no consultório. Foi cálculo renal. Uhum. Então, pelo menos, alguma vez na vida você vai atender um paciente com cálculo renal ou com um alto fator de risco de ter cálculo renal se não cuidar da alimentação. Uhum. Então, é interessante o nutricionista saber pelo menos o básico, que o básico não é tirar sal e beber água.
né? Aham. Nós Aprendi lá, aprendemos isso. inclusive. Aprendi lá. O básico sobre litíase renal não é tirar sal e beber água. Uhum. Então, vai além disso. Então, foi muito legal poder apresentar sobre isso. Muito Não, bom. legal, legal. Que bom que depois que você saiu da faculdade ainda teve a oportunidade de, Sim. pela ironia do destino, você ainda conseguir atender pacientes aí com É. doença renal, com cálculo renal, que Sim. ainda, e quando entra um paciente assim no nosso consultório, e aí que investiga ainda mais você procurar, Sim. estudar, entender melhor, porque você não vai fazer qualquer conduta, Não pode, né? não pode. Não, O rim, meu professor, ele falava muito, e eu tomei essa frase pra mim, que o rim é um órgão ingrato. Uhum. Ele não dói. Tirando o cálculo, né? Esquece o cálculo. Mas as outras patologias, uma doença renal crônica, ele não dói. E quando dói, aí o problema já tá Já muito tá grave. fundo. Ixi. E o problema do rim é que não tem como voltar atrás, né? Você só vai ter como diminuir a velocidade, a progressão da doença. Voltar atrás não tem como, porque não regenera os néfrons. Uhum. Então, é algo que realmente ele é ingrato e a gente tem que cuidar. E é como a nutrição influencia. Como. Uhum. E como é que você acha que... O que você poderia dizer como é que a nutrição poderia influenciar na saúde renal antes da gente entrar propriamente Sim, dito nos sim. exames, né? Se a gente pensar no papel do rim, ele tá ali no Aham. final. Então, toda sobrecarga que tiver, tanto na alimentação, e eu não falo isso de uma dieta específica, mas Uhum. sim de uma questão de anos, de um estilo de vida ruim, ou até quando a gente estuda muito resistência à insulina, obesidade, tudo isso também vai influenciar no rim. Então, é muito mais sobre uma sobrecarga ao longo do tempo Uhum. que eu vou ter, de fato, as consequências do rim. E se eu associar isso, Matheus, com uma genética, um histórico familiar, nossa. A gente vê que as faltas de muitos micronutrientes, que é uma dieta mais pobre, vai influenciar na saúde renal. E também o excesso, principalmente, que leva à resistência à insulina, também vai influenciar na saúde renal. E aí, se tiver um cálculo, que pode ser N fatores, o rim ele vai estar prejudicado. Porque, gente, pensa, uma pedra ali, eu vou dizer uma palavra bem no português, entupindo o canal, atrapalhando o rim. Como nossos órgãos são sensíveis, né? Então, Uhum. pode Perfeito. gerar com certeza um dano renal. Então, o que você está dizendo, o problema que muitas vezes acontece no rim é uma consequência de outras coisas, por fatores nutricionais, obesidade, que pode influenciar, Muito. diversas outras coisas, né? Muito. E como é que você consegue identificar? Uhum. Como é que o rim tá bem ou não? Como é que você consegue identificar se ele tá bem ou não ali? Ótimo. Saúde? Vamos falar dos exames, então? Claro. Quando a gente pensa em exame de saúde renal, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Exame de saúde renal. Taxa de pressão glomerular. Ah, com certeza. Creatinina. Avaliar a urina e tudo ali. Sim. Uhum. Urina também, né? Mas Claro. se a gente fizer só um exame de sangue, o que é bem mais comum, pede um exame de sangue pro paciente, ele traz aquele exame completo. Sim. Vamos dizer assim, eu pedi pro médico pra fazer um check-up. O completo. O completo. Já pega tudo. Geralmente Aí tem a taxa de filtração glomerular. Vai vir sempre a creatinina e, consequentemente, a taxa de filtração glomerular. Mas, pensando em avaliar o rim, é muito importante a gente trazer para dois grandes tópicos. Nós temos que avaliar duas características, na verdade. Tanto a função de filtrar, como a função de barreira. É muito importante entender que tá toda hora passando muita coisa ali no rim. Toda hora passando muita coisa. Mas não é tudo que passa que vai ser excretado. Perfeito. E o rim, ele possui uma barreira. Da mesma forma como o intestino tem a barreira intestinal, a gente também tem uma barreira no rim que vai impedir, funciona como se fosse uma peneira. Perfeito. Que vai impedir que muitas coisas que não era para passar ali passe, como, por exemplo, proteína. Não era para estar passando. E eu preciso que essa barreira esteja íntegra. Então, a gente está falando de função de barreira. E a função de filtração. Eu preciso que o meu rim esteja filtrando bem o que está chegando ali. Por que é tão importante o rim filtrar? Porque eu tenho várias substâncias que são tóxicas para o nosso corpo. Perfeito. Então, se eu não tiver essa filtração, eu acumulo. O que não é legal. Sim. Por exemplo, vamos falar de metabolismo ácido básico. O nosso corpo, a gente sabe que ele é extremamente especialista em deixar o pH extremamente regulado. O pH do nosso sangue é muito regulado. E isso depende da respiração, sim, mas depende também do rim. O rim que faz esse papel. Ele trabalha muito para tentar deixar tudo em equilíbrio, né? E aí, quem sofre?
Ele O rim acaba pagando o preço. paga o preço, ele tenta deixar. Sabe aquela pessoa que acaba com a vida dela e cuida de todo mundo e não cuida dela? Sim. Esse é o rim. Este é o rim. Ele cuida de todo Se for mundo. pra sacrificar, ele que é o primeiro. Yes, ele cuida de todo mundo e não cuida dele, né? Assim, Aham. só pra trazer de uma forma mais didática. Então, avaliar essas duas funções é muito importante, porque pode ser que você esteja filtrando bem, mas a sua peneira, que é a barreira, tá comprometida. E tá passando mais coisas do que deveria passar, né? Então, quando a gente pensa nos principais exames, a taxa de filtração glomerular é uma taxa Uhum. que vai falar sobre, de fato, a filtração do rim. Então, esse papel de filtrar. E quando a gente fala de função de barreira, a gente olha sempre exame de urina. Uhum. Porque se tiver, por exemplo, proteína, a albuminúria, que a gente fala, a Aham. albumina na urina, não era para passar. Porque a proteína, ela é uma molécula muito grande. Aham. Então, se o meu rim, ele tiver... Pensa numa peneira mesmo. Se o meu rim, ele tiver, de fato, fechadinho, filtrando bem, uma molécula maior não vai passar ali. Sim. Então, avaliar isso é muito importante. Falando primeiro da função de filtração, por que a creatinina, né? Você concorda, Matheus, que para eu avaliar a taxa de filtração, eu Aham, preciso saber sim. quanto que eu tenho ali no meu sangue Uhum. e quanto que eu tenho na urina? Sim, sim. Por quê? Vamos supor que eu tenho X no meu sangue. E aí, se eu tiver X na urina, foi 100% filtrado. Perfeito. Então, a taxa vem muito sobre isso. Aí tem o conceito de depuração, mas não vamos entrar tão a fundo nisso. Para eu saber sobre essa filtração, é muito interessante que eu procure uma molécula que ela é 100% filtrada. Por quê? Quando uma molécula passa ali no meu néfron, acontece muita reabsorção e excreção. Por exemplo, a glicose, Uhum. ela passa pela barreira. Perfeito. Ela passa pela peneirezinha lá, pelo néfron. Mas ela é 100% reabsorvida. Uhum. Então não faz sentido eu pegar uma glicose para saber se eu tô filtrando bem ou não, concorda? Mas ela é legal caso apareça na urina. Sim. Já que ela é 100% reabsorvida, se aparecer Se na aparecer urina, na urina, problema. Temos problema. problemas, né? O problema é que tem excesso, então eu não tô reabsorvendo tanto. Diabético, né? É aquele famoso antigamente, como é que a galera descobria que tava diabético? Tinha formiga no vaso. Formiga no vaso. Aham. Hoje a gente tem medicamentos também, né? Que É. inibem o SGLT. SGLT, que é uma família que tem várias classes. Sim, inibe a GLT ali no nosso rim. Uhum. E aí eu não reabsorvo mais a glicose e eu tô excretando açúcar na urina. Isso pode dar vários problemas, mas não vem ao Não é caso, o natural, né? Não vem ao caso. Uhum. Mas, voltando, Matheus, para eu ter uma boa avaliação da filtração, eu preciso de uma substância Uhum. que ela passe pelo meu néfron e ela seja 100% excretada. Que nada vai ser reabsorvido. Por quê? Eu vou pegar essa substância no sangue, certo? Certo. E aí depois eu vou pegar na urina. Só que se eu tiver uma reabsorção ali, no meio desse caminho, Aham. eu vou ter um viés. Então essa substância não pode ser reabsorvida. E a creatinina é um exemplo de substância que não é reabsorvida. No entanto, lá nos nossos túbulos, no Uhum. nosso néfron, ela é um pouquinho excretada. Então eu vou liberar mais do que eu teria no sangue. Entende? Não, entendo perfeitamente. E aí eu tenho esse viés nesse marcador. Aí, baseado nesse valor de creatinina, Uhum. a taxa de filtração é um cálculo. Eu tenho diversas fórmulas para calcular a taxa de filtração. Aham. E aí o próprio laboratório, ele faz esse cálculo para você. Isso é bem legal. Já facilita, Já né? facilita. Você pode fazer outros também. Não é todo laboratório que faz, né? Uhum. Aí qualquer calculadora da internet, inclusive temos uma, Aham. qualquer calculadora da internet consegue fazer esse cálculo. Isso é bem interessante. Contudo, qual é o problema? Qual é o problema disso? Os fatores que influenciam na creatinina. E quais são os fatores que podem influenciar? Sim. Primeiro ponto. Por que é escolhida a creatinina? Porque, teoricamente, eu produzo numa taxa constante. Concorda? Certo. Porque a galera não pega da urina, só pega do sangue. Sangue. Certo. Então, eu produzo uma taxa constante. Plasmático. Se eu tiver mais creatinina no sangue, significa que tá acumulando. Então, eu não tô excretando. secando. Então, a minha filtração não tá muito boa. Por isso que quanto maior a creatinina, menor é a taxa de filtração glomerular. É inversamente proporcional. Entendi. Então você acaba avaliando esses dois Sim. fatores. Justamente, opa, se
depende do outro, Sim. você já consegue avaliar algum Exato. possível problema. Só que o problema dos exames de rotina é que não pega na urina. Só pega no sangue. Aham. Entende? Só pega no sangue. E aí já tem um grande problema. E aí já Falta tem um de grande dados, na problema. verdade. Sim, mas é porque é mais fácil, né? Exame de urina é mais complicado. Aí, Uhum. muitas vezes eu preciso de um exame de urina 24 horas, que a pessoa vai ter que ficar fazendo xixi ali no... Acho que em primeiro momento, para Né? avaliar alguma coisa... É ele exame pede de triagem. É exame de Exame triagem. de triagem, Sim. exato. Só qual é o problema? O que que pode aumentar essa creatinina? Porque, querendo ou não, eu vou estar liberando na urina de uma forma constante. Certo. Então, se eu tiver algum fator que aumente muito a minha creatinina, pode dar viés no exame. Aham. Primeira coisa, creatinina é no músculo. Se eu Certo. tenho uma pessoa que tem muita massa muscular, eu vou aumentar esse valor de creatinina. Isso não significa Aham. que a taxa de filtração... Esteja Ele não ruim, significa que ele tá com problema no rim, mesmo que a taxa de filtração dê um pouquinho menor. porque é proporcional à Sim. quantidade de massa muscular. O contrário também é verdadeiro. Se eu tiver uma pessoa com pouquíssima massa muscular, eu posso ter um falso positivo. Ixi, Um tanto falso negativo, desculpa. falso negativo. Por quê? Aham. Porque eu vou ter pouca creatinina por conta da massa muscular. E aí minha taxa de filtração glomerular vai aumentar por conta disso. Aham. Idosos também têm. Também é um viés que não é tão legal. É bom você avaliar com mais delicadeza. Vegetarianos, veganos, né? Porque não tem o consumo da carne, então eu não vou ter tanto esse consumo ali da creatina. Porque a creatinina vem através da creatina. E aí a gente entra numa polêmica, que é a suplementação. De creatina. Suplementação. Inclusive dá alguns problemas, inclusive em TAF. Nossa, vai fazer entregar os exames, aparecer a sim. creatina. E pode, claro, se acontecer nessas coisas, pode até pedir recurso para ir Sim, atrás. sim. Né? O Bruno Guailano, que é aqui do Brasil, ele estuda muito, né? Aham. A creatina, ele tem até um estudo que mostra que não é legal você avaliar a função renal numa pessoa que está suplementando, por exemplo, A a creatina. creatina. Porque só de você suplementar, eu já posso aumentar os níveis de creatina no sangue. Então, lembra, se eu aumento os níveis de creatinina, Uhum. diminui a taxa de filtração glomerular. Então, os exames podem estar todo enviesado, né? Pode, Então, basicamente, o que toda você está dizendo é, não olhe apenas os exames. Olhe quem é o indivíduo, o estilo de Sim. vida e quais são... E... Não estou anulando, lógico, Aham. não estou anulando, mas você tem que prestar atenção no que pode estar influenciando isso. Avaliar como um todo, né? Exatamente. E a gente não tem só a creatinina, a gente tem também outros marcadores que eu posso calcular a taxa de filtração glomerular. O padrão ouro é a inulina. Né? Inulina. Quem lembra do saúde intestinal, inulina? Sim. Só que a inulina, você tem que... É um exame muito difícil de fazer, enfim. Por consequência, já fica mais caro Sim, também. exato. É muito mais comum encontrar esses exames em estudos Estudo científicos. científico. E olhe lá, porque é muito difícil, até no estudo científico, mas sim, existe. Tem também a cistatina C. E aí tem muita galera que fala, a cistatina C é melhor que a creatinina. Nos estudos não dizem muito isso. Hoje tem fórmulas que usam os dois, tanto a creatinina quanto a cistatina C. A cistatina C a gente já consegue fazer nos laboratórios, mas a inflamação, sobrepeso, obesidade, tudo isso também pode interferir na cistatina C. Então, é legal que você tenha. É um paciente que você vê que tem risco, é legal você avaliar os dois, ver a fórmula que você está escolhendo, a validação da fórmula. E esse exame é mais comum? Não é tão... A creatina é mais comum. A taxa de filtração glomerular, creatinina, Não, comum. é bem mais comum. É bem mais comum. É o check-up. Mas dá pra fazer com a cistatina também. Dá pra fazer, eu já pedi. No Brasil é viável? Não, dá. Sim, já tem sim. E aí, Matheus, isso a gente avalia a função. Exames melhores, você pode pegar um exame de urina 24 horas, mas lógico, um paciente que você tem a suspeita. Certo? Sim. Agora, quando a gente tá pensando na função de barreira, porque como eu falei, ele pode estar filtrando muito bem, mas a função da barreira ali não está tão boa. Pode estar prejudicada. Aí a gente pensa na albuminúria, que é você calcular lá na urina a albumina. E é um exame também muito simples, muito simples. Até o próprio EAS já tem a presença de proteínas lá, né? Você já pode encontrar. É comum um paciente que entrou numa crise de cálculo renal, você encontrar a presença de proteína ali, porque aconteceu algo agudo, né? Mas o próprio exame de EAS, ou você pode pedir, é um exame super simples também, ele vai olhar a presença de albumina na urina. Até para ajustar esse valor de albumina, a gente tem algumas razões, que albumina, creatinina. Porque qual é o padrão ouro? É o 24 horas. Gente, como faz nos comentários, vocês já pediram exame 24 horas para algum paciente, de urina 24 horas? Até hoje, eu não pedi. Eu já pedi uma vez, mas assim,
realmente um exame difícil em último Aham. caso. Se o paciente Pacientes quiser. específicos, não é aquele de Específico. rotina, de triagem, vamos assim dizer, né? Específico, específico. E através disso você calcula a função de barreira do paciente. Legal. E ótimo, e lógico, você sempre vai associar um com o outro. Tanto é que nas guidelines de doença renal crônica, por exemplo, Aham. que fala muito sobre a função do rim, sempre pede esses dois marcadores. Desculpa, um Aham. marcador de função de barreira e um marcador da função da filtração. Filtração, que é a filtração glomerular, Sim, basicamente. exato. Aham. E aí a gente junta os dois pra falar sobre o Legal. estágio da doença, Isso por é muito exemplo. importante a gente correlacionar exames, porque um exame não vai dar para saber, a taxa de filtração glomerular tá ruim. Uhum. Mas e o restante? E como é que tá o indivíduo? Tá tomando alguma coisa? Não tá? Então, Sim, associar sim. os exames para evitar entre aspas, um diagnóstico, ou até mesmo uma conduta errada. Nossa, então é realmente muito importante Exato. vocês pegarem esses exames, correlacionar entre eles, entre os exames Uhum. e com o indivíduo. É. Porque no final das contas você também está cuidando de um indivíduo, né? E a ingestão. A Sim. ingestão vai influenciar muito também. Então é importante, de fato, avaliar isso. Então, citando os exames que você comentou até agora, foi taxa de filtração glomerular, Sim. creatinina e Através da creatinina. E a creatinina? Plasmática? A plasmática é a mais comum. Mais comum. Mas tem como pegar a da urina também. A urina, né? Tem esses como pegar dois. a urina também, Não, sim. perfeito. Mas a urina a gente pega em casos mais Sim, específicos, o de no triagem caso. sempre é Vai ser plasmático. plasmático, é O mais de triagem simples. sempre E é mais plasmático. barato, eu acredito. Sim. Temos a inulina Sim, e que não dá pra fazer. que não dá pra fazer. E a cistatina que dá, mas também só... Até é a recomendação. Você faz primeiro de creatinina e se você vê alguma suspeita, você pode pedir de cistatina. E aí você mesmo pode pegar esses valores e colocar nas diferentes fórmulas. Talvez ele vai te dar uma fórmula que usa só a cistatina. Mas você sabe que existe uma fórmula que usa tanto a creatinina quanto a cistatina. Não, e é bom que um tira o viés do outro, né? Um faz esse padrão ali. Não, perfeito. E o último que você comentou agora, albuminúria. Tem mais algum que você acha interessante? Específico, não. E aí você pode fazer as razões. As razões. Isso é legal. Sim. Isso é muito legal. A razão albumina creatinina é a mais utilizada. Então, você pode até pedir essa razão no exame. A gente vai ter muitas razões com a albumina, né? E além da albumina, você também pode usar a proteína total. Então, porque a albumina é a proteína que mais tem no nosso sangue. Mas você também pode utilizar a proteína total para ver a presença de proteinúria, que é o que a gente chama. Não, perfeito, perfeito. Sim. Tem mais, sobre os exames, tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar? Sim, a gente pode entrar em cálculo renal. Cálculo renal. Sim. Certo. Antes da gente entrar em cálculo renal, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo quando eu fui avaliar os exames da paciente. Lá, quando a gente vai olhar as frações, o que foi excretado pela urina, por exemplo, lá tinha hemoglobina. Ah, sim. Eu falei, ué, essa hemoglobina tá lá no alto, o que aconteceu? Será que tá tendo algum problema? Sangue, Exato, exatamente. Tá saindo. Se a gente encontra já sangue. Tô suspeitando. E aí eu perguntei o que aconteceu, né? Aí eu tentei mandar mensagem também pro endócrino, foi atrás. Sim, lógico. Mas depois eu perguntei pra ela, depois de todo esse trabalho, eu perguntei, você tava no período menstrual quando você fez esse exame de urina? Nossa. Aí eu calculei certinho a data que ela fez, que ela não soube responder, mas ela tinha tudo calculado, o ciclo era normal, aí bateu bem em cima na época que ela tava menstruada. Isso é um erro básico. A culpa não é dela, lógico, né? Claro, ela não tem obrigação de saber que na época de período menstrual pode afetar ali. Nossa, Matheus, de fato. Se alguém não ter esse clivo de o que aconteceu? Sim. E já, viu a hemoglobina alta lá na urina. Sim. Nossa, já dá um diagnóstico, já toma remédio, já toma um monte de coisa. Manipulado de R$ 1.000. Nossa, gente, exatamente. E era simplesmente por causa do erro do exame, né? Exatamente. Então é muito importante, novamente, avalie os exames. Sim. Pergunte para o paciente o que aconteceu quando essa pessoa em específica fez os exames. Porque é muito importante você correlacionar tudo isso para não ter nenhum alarde falso. Como aconteceu comigo. Já a pessoa fala, nossa, você tá morrendo aqui. Outro fator que você até, sobre essa questão de você orientar certo o seu paciente, principalmente quando você for avaliar a creatinina, a função, pede pra ele, se ele faz um exercício extenuante, não fazer no dia seguinte. Porque aí tem a liberação, né, de creatinina. E aí vai aumentar no seu sangue. E lembra, o rim... Dandara, então, eu consumo uma pergunta.
Tá, mas se eu consumo mais creatinina Uhum. e aumenta a creatinina no meu sangue, eu não tô sobrecarregando o meu rim? Não. Porque o papel do seu rim é exatamente esse. Ele só vai estar sendo utilizado mais por conta que você Se fez tem os exercícios. se tem mais, eu Aham. libero mais. Se tem menos, eu libero menos. Então, não está sobrecarregando. Aham. Tem até estudo com uma pessoa que tem um rim. A Aham. pessoa tem um rim e mostrou que não tem, de fato, problema. É um suplemento Aham. muito seguro, né? Mas é bom você, de fato, orientar direito. Ó, você Uhum. pergunta, toma suplementação. Você fez Não, um exame, perfeito. você fez um exercício antes. O que que você fez? Então, agora, um checklist de orientações que você, nutricionista, tem que dar para o seu paciente antes de fazer o exame. Avaliar. Sim. Tá usando creatina? Deixe de utilizar por um tempo. Tá Só, no período mas menstrual? não utilizar creatina só se Aham. tiver alguma suspeita. Alguma suspeita, Se né? tiver alguma Tá suspeita, no... sim. Aham. Período menstrual. Não faça exame Não, de aí vai urina. interferir no EAS, É. né? Não tem como. E qual outra orientação que você acha que pode ser interessante Sim, também? a ingestão. E não Uhum. pensando só em rim, mas pensando em tudo. Se a gente for falar de cálculo, os micronutrientes são muito Uhum. importantes. E a ingestão anterior, mesmo que você fique em jejum, influencia em micronutrientes. Hum, Principalmente de lipídio. E pode influencia. A pessoa Aham. acha que é só ficar de jejum. Mas se ela tiver. Eu não tô falando pra ela comer alguma coisa específica, mas pra ela não mudar a rotina dela. não, perfeito. Então é importante, não é nem pra pessoa, mas pra nós, profissionais, saber que a ingestão pode influenciar nesses micronutrientes. Excelente. O melhor, Matheus, é pedir pra pessoa seguir o estilo de vida que ela tem. Mantém. Olha, só mantém. Manter o estilo de Aham. vida, não faz nada exorbitante, pra que quando nós formos avaliar, ficar o mais preciso possível, Não, né? perfeito. Até porque a gente sabe que exame é uma foto. É, essa é Então, uma foto. É. uma foto, a gente acabou de tirar foto. Uma foto, Aham. você faz isso aqui, você pode ficar feio, mas você volta ao normal, né? Exatamente, pode ficar todo distorcido, feito uma careta, alguma coisa assim. Não, Exatamente. perfeito. Sim. É sempre bom ter essa consciência, né? É. Eu acho que a outra orientação é justamente o que você já comentou, de exercícios extenuantes. Nossa, fiz uma meia maratona no domingo, vou fazer exame na segunda-feira. Será que é bom? É, exato, então tudo isso pode dar um viés nos É, exames, né? sim, com certeza. Agora, entrando em cálculos renais, Sim. o Sim. que é comum, né? Eu trabalhei um tempo, acho que quase um ano em um hospital, Sim. né? No último ano de faculdade eu trabalhei no hospital. Eu lembro dessa época. E, assim... Você tava acabado, né? Nossa, Nossa, muito acabado, puxado. exatamente. Esse Então, estágio eu e era muito comum tenho. encontrar Sim. dois tipos de públicos distintos, pelo menos na Você época ficou em que que eu... área? Foi em clínica. Eu ficava nos andares. Era ambulatório ou era internação? Não, era ambulatório. Ah, ambulatório, sim. Então eu era responsável por prescrever as dietas dos pacientes, Aham. ir na sala, Sim. perguntar o que está acontecendo, o que gosta de comer, enfim, todo aquele negócio de O nutrição. protocolo. De nutrição hospitalar, né? Sim. E dois públicos distintos, assim, que eu acabava atendendo de problemas renais. Jovens, que não bebiam água, Ah, né? sim. Por algum motivo não gosta de água. Por que você ficou Eu assim? não consigo entender isso, mas Não tudo gosta bem. da água, mas não tem sabor. Sem, nenhum. sem julgamento. Exatamente, não tem o hábito de beber água. Sim. E o segundo público era funcionários do hospital Sério? ou pessoas que, por exemplo, os funcionários, por exemplo, no sentido de enfermeiras, Sim. que tava na época, eu trabalhei em 2020, então imagino que o hospital era pandemia total. É. Era aquela prancha ali na cabeça, né? É. Todo cheio de roupa em cima, então o que elas faziam? Não vou beber água, porque senão toda hora eu vou ter que verdade. ficar tirando o capote Sim, aqui. sim. É. E aí, internada. Por quê? Porque não bebia Caramba. água, porque tava com um monte de equipamento e Uhum. pra tirar era muito difícil. Uhum. Então ela evitava beber água pra não ir ao banheiro. Sim. E aí caiu de novo no erro e pedra, né, cálculo Pedra no renal. rim. Sim. Exato. Então eram É. públicos assim distintos. Seja por um adolescente que não gosta de água, não tem um Sim. hábito, ou seja por um indivíduo que está trabalhando muito, geralmente da área de saúde, pode acontecer muito. Engraçado que jovem, né? Realmente é um público que. Ultimamente as pessoas estão. Uhum. Antigamente, assim, não que eu seja muito velha, Oh, mas a gente falava muito sobre beber água na escola, tinha vários alertas. Tinha muito isso, né? Hoje eu não vejo mais tanto incentivo pra beber hoje eu água. não vejo, mas antigamente até nas Interessante. escolas era obrigatório, É. na minha época pelo menos, ter garrafinha de água, ponto. Sim. Então a Não. criança sabia que ela tinha que beber água. É. Sabia. Hoje em dia não tem mais, né? Engraçado. É importante até mesmo
educar os filhos e os É. pais, que se os pais E os também pais. vão levar em consideração que água é importante, Exatamente. se ele não identifica que é importante, logo não ensina para o filho também, né? Então ter essa educação toda para não ter um problema que é chato. E os sintomas que eu me deparo quando eu me deparei lá no hospital era jovens ou adultos, enjoo, enjoo. Chegava no quarto, o indivíduo sentindo muita dor, Nossa, enjoado, é terrível. vomitando toda hora. Toda hora. Uhum. Passava 30 minutinhos, Sim. vomitava. Sim. Antes da gente até entrar no exame, muitas pessoas acham que pedra nos rins. Primeiro mito, né, Matheus? Vamos tirar o mito. Não necessariamente tem que doer. É, E a gente gosta de falar que quando dói é melhor do que quando não dói. porque aí você descobre o problema e resolve. Mas- Uma pedra, eu vou de novo usar o mesmo linguajar, pode entupir o seu canal. Para facilitar a comunicação, E aí o né? que acontece? Hidronefrose. Aham. Hidronefrose é o acúmulo de urina ali no rim. E o néfron é uma unidade funcional extremamente sensível. Então você está acumulando urina ali e isso pode levar à perda da função. Então você pode sim ter consequências ruins pro resto da vida por conta do cálculo renal. Pode acontecer. Uhum. Sim, a maioria das pessoas tiram e resolve o problema. Mas pode, de fato, por exemplo, a gente fala muito de um problema agudo, renal agudo. E Aham. um problema renal agudo, uma insuficiência renal aguda, é um grande fator de risco para uma insuficiência renal crônica. Juntando isso com estilo de vida ruim, no futuro, numa velhice, está aumentando o risco de ter uma doença renal crônica. Que, na minha opinião, é uma doença terrível, sabe? Lá na faculdade, ninguém queria ficar na área de hemodiálise. Porque triste. é muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. Realmente, eu entrava na sala de hospital É muito e aí pesado. vinham os funcionários com aquela máquina gigantona Sim. pro quarto. E aí o sangue passando. É triste, algo. é muito triste. A pessoa, eu tenho um sentido de. As pessoas vão morrendo vivas. Vai morrendo aos poucos, triste. literalmente. Vai perdendo o sentido da vida aquilo ali, sabe? E nossa, Então- Nath, tá exagerando. Não, mas é porque é um fator de risco. Uhum. E querendo ou não, é só pegar paciente em crise. Você vai ver que a taxa de fração de glomerular cai. Lá embaixo. Porque A tá função tá comprometendo a função comprometida. ali naquele momento. E Aham. pode ter prejuízo a longo prazo? Pode sim. Então, é simples, gente. Beber água. É. E não é só água, Pra mas resolver um problema, mas você. cuidar da alimentação alimentação. como um todo. Exato. Sim, com certeza. Bebe água, já vai evitar um problema gigantesco na sua vida. É uma das Um coisas que eu problema mais tenho que real. falar no consultório. Com certeza. E aí, tá bebendo água? Nossa, tenho muita dificuldade pra beber água. Por que não gosta do gosto? Então vamos tentar uma água saborizada, vamos tentar algumas estratégias, né? Sim, com certeza. E sobre cálculo renal, a origem desse Ótimo, cálculo perfeito. é de perfeito. que é feita essa pedrinha, Essa vamos assim pedrinha. dizer? Primeira coisa, Aham. cálculo não é tudo a mesma coisa. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, para eu formar um cálculo, eu tenho que ter fatores de risco. E se o cálculo não são todos iguais, eu tenho fatores de risco diferentes. E a gente quer tratar o problema. Uhum. Então, é muito importante você saber qual é a pedra. Para entender qual foi a alteração que levou ali. Perfeito. Para aquela situação. É entender a origem Entender pra a você origem. conseguir realmente de Tudo fato. é entender a origem, né? Mas a pedra, Aham. novamente. Quando a gente fala de pessoas que têm cálculo, Matheus, a gente pode dividir em dois grupos. A maioria, que é a que você viu lá no hospital, são pessoas que vão ter uma vez na vida. Até porque, primeiro foi por conta de um fator específico. Uhum. E porque gera um trauma. Então a pessoa começa a cuidar mais, beber mais água. Uma pessoa que teve ali uma vez na vida é porque ela realmente levou a uma situação extrema. Mas existem os formadores de cálculo recorrentes. Uhum. Essas pessoas geralmente têm um fator genético associado e junta má hábitos. Juntou os dois, dá uma os fusão maus hábitos. perfeita para dar um problema Sim. recorrente. Então, quais são as recomendações? Sempre a pessoa teve cálculo, investigue qual é a pedra. Qual é a causa? Porque aí você entender a origem vai conseguir. É tratar. tipo os geólogos. Aham. Eu lembro que quando eu comecei a fazer engenharia Aham. civil, o primeiro semestre era geologia. A galera vai lá, estuda Analisa a pedra. É exatamente isso. É feito de quê essa pedra? Feito de quê? Exatamente. É rochosa, é não sei o quê. Aham. Nossa, era muito chato. Por isso que eu faço nutrição, gente. Desistiu da engenharia? Não. Pelo menos essa parte de geologia vai servir Serviu para. pra alguma coisa. Eu não analiso a pedra só.
Mas, brincadeiras à parte, Matheus, analisar a pedra é a recomendação padrão ouro, né? Porque você vai entender, olha, eu tenho uma pedra de ácido úrico. Nossa, então provavelmente o que tá acontecendo é isso. Mas, como geralmente a gente não tem esse caminho, a gente tem que fazer o contrário. Eu vejo quais são as alterações que a pessoa tá tendo e eu induzo qual provavelmente é a pedra. Perfeito. Pra gente entender os tipos de pedra, nós temos 5 principais tipos, mas 70 a 80% é pedra de cálcio. De cálcio. E aí tem oxalato de cálcio, tem fosfato de cálcio. Então, a maioria das pessoas vai ser cálcio. Mas a gente não tem que falar que a maioria é regra. Até porque o meu primeiro paciente foi de ácido úrico. Imagina. Se fosse, já que é de cálcio, eu já que é vou... de cálcio, eu vou fazer isso. Exato. Mas não significa necessariamente que é isso. Sim. Os fatores de risco, né? Que pode levar... Vamos falar primeiro da formação da pedra de cálcio. Perfeito. Primeiro, nós temos excessos. Então, hipoxalúria ou hiperoxalúria, que vai ser muito oxalato ali na urina. E a gente sabe que o oxalato vem da alimentação e aqui já entra a microbiota. Olha só. Então já vai envolvendo várias coisas para dar um problema futuro no rim. Vem da alimentação, principalmente espinafre, é a principal fonte quando a gente fala, né? Mas o que acontece? Lá no nosso intestino, o oxalato ele é absorvido. E a microbiota influencia nessa absorção. Mas o cálcio, ele se liga ao oxalato. E impede a absorção. Então, muitas pessoas acham, o cálculo é de cálcio. Não vou ingerir mais cálcio. Quando, na verdade, a ingestão que é recomendada. A ingestão de cálcio é recomendada. Justamente para poder dissolver? Para associar ao oxalato e eu não absorver. Não, perfeito. Entendeu? No intestino. Sim. Então, super recomendável ingerir cálcio. Tanto é que pouco cálcio é um fator de risco para a formação do cálculo de oxalato de cálcio. Por exemplo. Olha isso, né? Não, a galera vai muito, cálcio, não vou comer cálcio, que vai dar um problema, enfim. Mas, o que nós temos também? O baixo pH influencia. Por quê? O pH vai interferir na solubilidade. Então, se ele tá mais solúvel ou menos solúvel, para ele se dissolver. E aí, se eu tenho baixo pH, nessa situação, eu promovo a cristalização, porque ele fica menos solúvel. Então, baixo pH vai influenciar. Mas olha que engraçado, Matheus. Tem 2 nutrientes específicos que, quando eles estão baixos, ele aumenta a chance de... O fator de risco para desenvolver. Sim, que é o citrato e o magnésio. Citrato e magnésio. Por quê? Como é que acontece a formação da pedra? Eu tenho fatores promotores e fatores que inibem. E fatores que inibem, magnésio e citrato. Então, se tá baixo, eu aumento a chance. E aí, se eu aumento o oxalato, por exemplo, aí... Entendi. Então, baixo cálcio é um fator de risco. Baixo magnésio é um fator de risco para desenvolver tudo isso. E citrato também. Não, entendi. E a pedra é composta de uma única e exclusiva coisa? Depende. Tem pedras que são mais fáceis de a gente encontrar puras. Mas, principalmente, as de cálcio, não. Só que o mais importante é o centro. É o que formou ali. Depois que forma, Aí vem os agregados. Aí vem os agregados. Não, entendi. Aí vem os agregados, sim. Então eles conseguem identificar a origem, por mais que tenha outras coisas. Consegue identificar a origem. Qual é o centro? Ou talvez em maior proporção, não tenho certeza. Porque depois também pode vir os agregados, porque já tá grande, já gruda ali também, eu acredito. Eu acho que a gente não precisa falar de todas as pedras, mas outra pedra que eu acho importante falar, que foi até o que eu apresentei no caso clínicos, é ácido úrico. Por que eu acho que é tão importante para nós? Apesar da porcentagem, da prevalência dela ser menor, tem fatores de risco que nós cuidamos muito, que é resistência à insulina, sobrepeso, obesidade e diabetes, né? Como fatores de risco. Principais fatores de risco. Tá muito ligado, muito ligado. E o principal fator que ocasiona a cristalização do ácido úrico é o baixo pH. Mais até do que do cálcio. Então, é um exame muito fácil de nós encontrarmos, que é o EAS, que é o pH da urina. Muito fácil. E um pH abaixo de 5, até ali 5,5, se tiver alguns outros fatores de risco, já é um problema. Então, um pH ali no 6 é melhor. Mas um pH abaixo de 5 já é um fator de risco. E a gente fala muito sobre a alimentação. Como é que eu posso influenciar? Primeiro, o ácido úrico.
Uhum. Então, se eu tenho uma ingestão, não é que eu tô falando pra tirar a proteína, mas proteína. elevada. Que quando você já pensa ácido úrico, proteína. Mas algo até legal que a gente falou no casos clínicos é que é principalmente a proteína não láctea. É verdade, é Sim. verdade. Você comentou isso eu não sabia. Sim, Isso eu não sabia. proteína não láctea. Sim, não é todos os tipos de proteína. Então, principalmente as carnes, né? É o que a gente vê que tá mais associado. A gente tem muito PRAL, né? Que é o que eles usam pra gente ver o potencial que pode acidificar ali o sangue. Mas a gente sabe que o sangue não vai ficar ácido. O que vai ficar é o rim, que o rim que vai penar. Até porque nós temos os tamponantes, nós temos o rim, nós temos o pulmão. Ninguém vai ficar... Você não precisa calcular um PRAL de uma dieta. Eu acho Por isso que as pessoas acham que é complexo. O que você precisa é quais são as fontes de nutrientes que ajudam a eu ter um pH mais normal, né? No 6. E o que é que em excesso prejudica? É muito simples, ô Matheus. O potássio é um nutriente essencial para eu conseguir manter esse pH. E onde está o potássio? Nos vegetais. Nos vegetais. Muito presente. Se você comer os vegetais, Nos vegetais. Vai ter Exato. potássio. Então a gente vê que os vegetais é importante ter. Se não tiver as frutas, os vegetais, eu vou trazer um prejuízo. O que é comum não ter. Que é muito comum não ter. Então, das pessoas que você vê que acontece, você vai ver esses jovens. A pessoa que não bebe água, não faz bebe água, física, não come vegetais. Leonardo, onde entra o sal nisso? Né? O sal entra muito na pedra de cálcio. Por quê? Não é que a pedra é de sódio, mas é porque o transportador de cálcio e sódio é o mesmo. São juntos, é o SGLT. É o mesmo. Que é o de cálcio, na verdade. Então, o transportador é o mesmo. E aí, se eu tenho mais cálcio, eu vou liberar... Se eu tenho mais sódio, eu vou ter que excretar mais sódio e vem cálcio junto. E aí... leva à formação. Então, realmente não é legal você ter esse excesso de sódio na sua alimentação. Mas a gente nem fala tanto de mesa. A gente fala de alimentos industrializados. Sim, sim. Que a gente vê altíssimo teor de sódio. Refrigerantes. Por mais que você ache que não tem, que é docinho. E ainda tem o fosfato, né? Que então, também é outro que prejudica. É outro que prejudica. E aí vem um excesso, né? Às vezes a pessoa fica muito bitolada. Não vou comer isso porque tem na fruta, ou porque tem nos vegetais. E esquecem que está em abundante ou às vezes escondido em alimentos que você nem sabe. Alimentos industrializados. Quando a gente fala até dos exames, que é o tópico, olhar esses nutrientes na urina é um pouco questionável. Ou na urina não, desculpa, no sangue. Tipo, magnésio, cálcio, nem se fala, né? Olhar na urina é melhor. Até porque é hipocitatúria, é hipomagnesúria, que é na urina. Então, olhar quanto que ele está excretando é melhor do que você orar no sangue, por exemplo, porque o sangue vai ser mais regulado. E quanto que tem na urina. Mas o melhor de tudo, o Matheus, acima disso, é ver a ingestão. É ver a ingestão. E a gente sabe, se uma pessoa não come direito vegetais, frutas, realmente, né? Não, entendi. Existe algum exame específico para identificar alguma pedra ou é só quando a pessoa sente a dor? Não, você vai ver os fatores de risco. Os fatores de risco, avaliar fatores de risco. Aí não é exame de sangue, é exame de imagem, a gente não pode pedir. Não, certo. Aí a gente não pode pedir. E para quem tem de maneira recorrente, que a gente sabe que essa pessoa já teve várias vezes, tem alguma coisa que a gente pode identificar? Fora os fatores de risco? Os exames de urina, olhar como tá magnésio, olhar como tá citrato, é muito importante. E nos exames de urina, eles também falam a presença de cristais. Mas olhar como está o pH é muito importante também, para você avaliar. E aí, lógico, baseado nisso, você vai estar só avaliando o risco, certo? Não, perfeito. Mas você vai estar manejando na dieta, com toda certeza. Perfeito. Então, para avaliar o caso como um todo para pessoas com cálculos renais, Corte. Então a gente avaliar os fatores de risco, os possíveis fatores de risco para desenvolver ingestão. E sempre olhar a genética também, porque influencia. E aí vem os exames, né? Então o exame sozinho também não pode ter muita coisa se você não entende do indivíduo e dos fatores de risco. Não adianta. Então acredito que avaliar os fatores de risco e avaliar os exames em um conjunto como um todo vai ser a melhor coisa. E só avaliar exames não vai dar muita coisa, né? Avaliar os exames e essas pessoas que têm recorrente, é bom sempre estar olhando os exames de urina, ela tá investigando com o médico na imagem, o que muitas pessoas não fazem. Fazer os exames de rotina, que é importante. A pessoa só espera a dor, né? E aí é um problema. Só vai ao médico, só fica doente quem vai ao médico, né?
aquela Sim, máxima. exatamente, é isso. E aí, no Uhum. caso do ácido úrico, é interessante você acompanhar o ácido úrico do seu Sim. paciente. Porque se você entende que ácido úrico é um fator de risco, por que não Sim, ficar de olho também, claro, é no importante. proteínas lácteas, fazer todo o Sim, manejo, e é através daí também que a gente consegue fazer o manejo exatamente. nutricional, que é É muito isso. importante, né? Não, Sim. perfeito. Tem mais algum ponto dos exames do doença renal crônica ou cálculos renais? Detalhe, sim. Olhe a densidade da urina, que vai Uhum. falar muito sobre a ingestão hídrica. É verdade. É, É a verdade. gente pode finalizar com essa. Pode. Aham, não, perfeito. Olhe sempre. Pergunte sobre quanto ele está bebendo de água e a densidade da urina. Aham. Sim, é muito importante. E as pessoas ignoram isso, né? É algo simples. É a Né? primeira coisa que tá no ES. É algo simples que a gente pode orientar o nosso paciente Uhum. e que é dado E aí você importante. mostra pra ele. Olha como sua urina tá densa. A pessoa, na mesma hora, começa a beber água. Juro, faz o teste. Pode passar aquela orientação, ó. Bebe É, água até ficar clarinho. exatamente, Matheus, é isso. Não, perfeito, perfeito. Sim. E a gente conversou muito sobre exame aqui. Foi Legal, muito, né? doença Passamos o renal. nosso tempo. Quanto tempo, Vinícius? 45. 45 minutos. minutos. Perfeito. E Tá assim, quase chegando no flow. e tem muita, assim, tem muita coisa sobre doença renal. Sim. Apesar de ser algo complexo, quando a gente começa a destrinchar, Não é tão complexo. não é tão assim. complexo. Não, é. A maior barreira, na verdade, é o medo, né? Como Não é nutricionista é tão o medo complexo, sim. de atender, porque a gente vê aquelas pessoas em uma máquina, às vezes no algo mais crítico, ou hospital, que é cada Que é um micronutriente manejo diferente. muito diferente, e quando é consultório a gente consegue, de fato, nós como nutricionistas, Sim, fazer um bom manejo. E para você entender melhor, tá, como é que a gente pode cuidar de um paciente com doença renal, a gente tem casos clínicos, inclusive foi da Dandara, sim, né, que você vai entender qual foi o raciocínio, como é que foi a anamnese sim, e a conduta completa e quais foram as nuances do caso dela. Então, sim. recomendo demais. E como é que faz também para estudar sobre cálculos renais? Nós temos vídeos, né, Matheus? Até no YouTube Sim, sobre isso. é A verdade. gente deu aula de fisiologia renal. Nossa, aquelas aulas pra quem tem medo de renal, salva. Salva muito. Salva. A gente Você tem aula quer- de fisiologia Se renal. você quiser entender a fisiologia, que muitas vezes a pessoa acaba correndo. Sim. E a gente tem que entender a fisiologia. A gente Senão não tem vai que entender entender o nada. básico. Se não Se entender você não fisiologia. entender o básico, porque quando a gente Esquece. estuda renal, é uma matéria cumulativa. Se você É. não entende o básico, na hora que vir outro conceito, você já vai É ter uma isso. dificuldade, né? É isso. É igual você tentar fazer uma fórmula de Bhaskara se você não sabe somar e dividir. Ah, Não tem como, cara. Exatamente. Para você encontrar essa aula, tá lá no YouTube do Consciência Nutricional, Sim. do Consciência Class, né? Aperta aí. Só colocar lá no YouTube. É, Consciência Consciência Nutricional renal. Fisiologia renal. Sim. Você vai encontrar essa aula. E nas nossas redes sociais também, né, Matheus? Exato. Consciência Nutricional. Na minha também, @Dandara_Moraes Nutri. E para me acompanhar, Sim. @Mateus Souza Nutri. Tá? Maravilha. E acompanha também o @NutritionCast. Sim! E se você gostou desse conteúdo e acha que alguém vai se beneficiar com esse conteúdo, Sim. com outro nutricionista, compartilhe o vídeo no YouTube, curte, deixe um comentário, ou se você estiver escutando pelo Spotify, envie para aquele amigo, poste no History, marque a gente, porque isso aí vai ajudar a gente a produzir mais Com e mais. certeza. E você vai passar a consciência nutricional. A verdade, né? Aquela pessoa que fala que creatina atrapalha o rim, manda pro paciente, cara. Exato. Não é? É Manda. importante. Pra ele entender. As pessoas querem saber por quê. Exato. Sim. É aí que você constrói o conhecimento para poder orientar É. de uma maneira efetiva, de uma Perfeito. maneira eficiente. Sim. Então é isso. Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.